Graça e paz, irmãos. Hoje nós falaremos sobre o tema discípulos, a luz do mundo. Em 2018, eu conversando com o Espírito Santo, eu tive um ensinamento que eu quero passar para vocês. Eu tinha acabado de acordar, me levantei, sentei do lado da cama e pensei assim: nossa, nós ouvimos na igreja que nada é neutro no mundo espiritual. Eu falei, mas eu levantar da cama, eu não pensei nem em fazer o bem, nem em fazer o mal. Eu acho que isso é neutro. Foi quando o Espírito Santo falou assim para mim: não é neutro, porque vocês são a luz do mundo. E é nisso que eu gostaria de falar com vocês hoje, sobre a luz de Cristo que habita em mim, que habita em vocês, em todos aqueles que de coração morreram para a velha vida e aceitaram a Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Espero que as passagens bíblicas e os testemunhos que eu vou dar falem com vocês poderosamente. E eu quero começar lendo Números capítulo 6, versículos 24 a 25, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, ou em outras versões, e tenha misericórdia de ti. Versículo 26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 27, assim, entre parênteses, eu e você, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então vamos lá. Essa passagem bíblica, todo mundo conhece essa oração. É uma oração que era feita para os sacerdotes. Os sacerdotes é quem importava na época de Jesus as bênçãos de Deus. Havia uma tribo que ela era especialmente destinada a fazer as coisas sagradas ao serviço do templo, que eram chamados levitas, o povo da ordem de Arão. Então, sobre eles, eles declaravam essa bênção sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a graça. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, Deus tinha escolhido um povo, o povo de Levi, e o povo de Levi, os sacerdotes, oravam desta forma sobre o povo. E a Bíblia diz ali que o próprio Senhor faria com que a bênção recairia, só que ele utilizaria os sacerdotes. Hoje, na nova aliança, com a morte de Cristo, com a sua assunção aos céus, com o derramamento do Espírito Santo para morar dentro de cada um que se diz cristão, está lá em João, capítulo 14, leia. Você hoje é o quê? Um sacerdote real. Não um sacerdote da ordem de Levi, da ordem de Arão, mas um sacerdote segundo Cristo. E isso é muito importante, porque nós somos feitos de uma linhagem mais excelente, da linhagem do segundo Adão, que é Jesus. Então vamos lá. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês, entre parênteses, quem aceitou Jesus são os sacerdotes do rei, a raça escolhida, a nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele, foram escolhidos para, olha para que você foi escolhido, para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então Jesus, ele pega e hoje nos constitui como sacerdotes. Se a gente voltar ao começo desse vídeo, você vai ver que eu falei, quando eu levanto da minha cama, isso é neutro no mundo espiritual. Mas o próprio Espírito Santo mostrou para mim que não. Por quê? Porque hoje nós fomos feitos o quê? Luz para esse mundo. Através das bênçãos, daquilo que a gente vai declarar sobre a vida das pessoas. Ele vai abençoar as pessoas. Sabe, Deus ele é poderoso, ele pode fazer todas as coisas, mas ele escolheu agir nesta terra através da sua família, através do seu corpo. A Bíblia vai dizer que ele é o cabeça
e nós somos os membros. A Bíblia vai dizer que quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Quão formosos. Em outra parte da Bíblia vai dizer assim, que Deus aguarda até que todos os inimigos sejam colocados a estrado, a escabelo dos seus pés. E ele fez isso, vai fazer isso através de quem? Fez na cruz do Calvário. Cristo despojou principados e potestades, triunfou deles e expôs a ignomínia, ou seja, destruiu completamente. No mundo espiritual está feito, glória a Deus, perfeito isso. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte, porque cada um de nós foi chamado para um propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas ao reino da sua maravilhosa luz e fazermos discípulos, ensinando-os a guardar. E agora para a gente falar sobre luz, né? Quando Jesus falou assim, ninguém acende uma candeia, uma lamparina e coloca embaixo da mesa, mas antes coloca em cima para que todos vejam. Aí eu te pergunto, você foi iluminado por Jesus. Aí você fala assim, eu sou um cristão, mas eu fico em casa, eu não abro a boca para falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Aí eu te pergunto, que você está iluminando? A luz que brilhou em você não é só para ti, é para que ela atinja aqueles que estão em trevas. Então você hoje é chamado para um propósito excelente, que é abençoar vidas. E eu te convido a pôr o pé na areia, para começar a caminhar. Por quê? Pé na estrada. Porque quando você é salvo, João, salvo engano, entre o capítulo 6 e 10, vai dizer o quê? Que Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Porta indica o quê? Um local de decisão, de passagem. Quem passa por ele encontra algo, encontra pastagens, pastos verdejantes. Só que, se você vai para o livro de Neemias, logo que passa a primeira porta, que é Jesus, que é a porta das ovelhas, a segunda porta, qual que é? É a porta dos peixes. Entre parênteses, evangelismo. Só que muitos crentes falam assim, não, mas isso é função para o evangelista. Não é função para o evangelista, porque quando Deus faz a grande comissão, está lá em Mateus capítulo 28, quando ele faz também, está lá em Marcos capítulo 16, ele vai dizer o quê? Ide por todo o mundo. Ide quem? Os evangelistas? Não. Ide vocês que são meus filhos e façam outros discípulos de mim, ensinando-os a guardar. Quando você não põe o pé por sobre as águas, não passa a caminhar, você não vai provar das maravilhas do Senhor. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem coisas mortíferas, ou seja, se tiver algum perigo, não os atingirá, porque ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. Então você precisa acordar. Se você tem um chamado de Deus, se você de fato foi iluminado pelo Senhor, você não pode se contentar em ter a luz apenas para você. No começo da minha conversão, eu lembro de 3 pessoas em situações diferentes, dentro de uma semana, olharem para mim, para minha esposa, e falarem assim, eu não consigo olhar para vocês. E eu falei, por quê? Falei assim, porque o rosto de vocês é somente luz, está transfigurado. E aí você está ouvindo isso e fala assim, que absurdo. A única transfiguração que eu vi na Bíblia foi de Moisés, quando ele ia ter com Jesus, com Deus, e quando ele saía, ele tinha que colocar um véu para que a glória que se manifestava no rosto dele, o povo conseguisse enxergá-lo e conversar com ele. E Jesus, no Monte da Transfiguração, quando ele leva os discípulos e aparece Moisés e Elias, e ele e todo o seu corpo se revestiu de luz. E aí eu te pergunto, será que esse corpo luminoso é apenas para Moisés? É apenas para Jesus? É apenas para um ou outro abençoado, escolhido, entre parênteses, sem mérito nenhum, como eu que tive o rosto 3 vezes transfigurado? Você acha que é para mim e para você, para mim e para ele só? Não, isso aí são para todos os que são filhos de Deus, porque ele colocou a luz dele dentro de nós. Obviamente,
quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas de carne e de osso. Mas quando Deus nos permite ver o mundo espiritual, vai ver que não é só carne e osso que habitam ali, não é trevas, mas há uma luz, e essa luz precisa resplandecer. E essa semana eu tive uma experiência poderosa com isso, porque eu estava aqui em casa orando, e o Senhor me levou a orar em línguas e falou: vá até o hospital regional, vá até o leito 29. Eu falei: amém, Pai. E fui. Só que voltando 2 dias antes desse dia que eu estou contando que eu fui até o hospital, eu comecei a ler sobre outras religiões que têm os seus deuses. E por 2 dias eu estudei, orei e falei: Senhor, amém, eu conheço a teoria toda, mas de que vale a teoria se não houver a prática? Eu coloco em tuas mãos todo esse conhecimento que eu adquiri. E ao cabo de 2 dias, o Senhor me manda até o hospital regional. E cheguei lá e falei: eu gostaria de fazer uma visita no leito 29. A mulher falou assim: esse leito é da ala de psiquiatria. Eu falei: amém. E ali eu entrei, com a carteirinha de capelão. Entrei no quarto dos homens. Um homem veio na minha direção, eu cumprimentei, estiquei a mão. Falei: olha, vou ler uma palavra bíblica, se o senhor quiser ouvir. Depois chamei no quarto das mulheres, todas as mulheres que ali estavam internadas, e começamos em uma rodinha a ler a palavra de Deus. Antes eu falei assim: alguém tem a palavra que Deus quer que seja lida hoje? Tá? Uma coisa muito importante, você tem que ter como ministro sempre uma palavra na agulha, sempre tem uma palavra que Deus já falou com você para você partilhar, mas às vezes vai acontecer de Deus não usar uma palavra de antemão e dar uma palavra ali na hora. Então esteja sensível a isso e veja com aqueles que estão também participando da reunião se eles têm uma palavra. Quando havia ali um crente e ele falou assim: olha, eu sinto de lermos o Salmo 91. Nos reunimos, fizemos uma rodinha e tinha um homem que ele era de uma outra religião e ele falou assim: eu vou ficar um pouco mais afastado. E ele não vinha perto. E uma mulher falou assim: por que você não vem perto quando nós estamos aqui e nós vamos falar de Deus? Ele falou assim: porque eu tenho outra religião. E eu estou vendo uma luz muito grande saindo desse homem. E estou vendo 4 anjos ao lado dele com espadas. E eu estou com medo. Quem era esse homem, né? Esse era o primeiro homem, era do leito 29. É aonde eu fui e convidei para ir ouvir a palavra. Ele falou: eu sou de uma outra religião, com seu guia, eu sou de uma outra religião. E eu falei: não, eu não tenho preconceito, pode vir, porque na verdade, irmãos, quem segrega é a religião. Jesus, ele nunca excluiu pecador, nunca excluiu pessoas de outros, não, ele veio falar sobre ele veio falar sobre o amor do Pai, e ali eu falei: não, se você não tiver preconceito, nós aceitamos que você venha participar conosco. O fato é que começamos a ler o Salmo 91 e a palavra por si só ela é ungida, falou assim: e 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e não serás atingido, porque o Senhor a seus anjos dará ordem a seu respeito. Quando foi lida essa passagem, esse homem começou a se assustar, a ir para trás, e a uma distância de 4, 5 metros, eu estiquei a mão e falei: anjo, toca. Esse homem cai endemoniado, depois de expulsar o demônio, ele levanta, vem ao centro da roda, começa a tremer, começa a chorar, confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, e aí ele dá esse testemunho que eu adiantei um pouquinho. Ele falou assim: eu estava com medo porque eu via uma grande luz, eu via anjos, e quando você esticou depois a sua mão, eu não vi a sua mão, eu vi 2 espadas em minha direção e não lembro de mais nada. E eu sei que o guia que eu servia, que sempre esteve ao meu lado, ele não está mais aqui. Eu não estou vendo ele. Sinto uma paz que eu nunca tive e não tenho mais um peso que eu sempre carreguei. E aí eu queria falar com vocês. Isso que aconteceu comigo, esse brilho de Jesus, é para alguém que é especial? Não é para pessoas especiais. Eu conheço inúmeros irmãos que já tiveram oportunidade de um dia brilhar a luz de Jesus. Irmã Lala, quem mais? Irmã Clarice e outras irmãs em Cristo, irmãos em Cristo.
Mas por que que nós não vemos? Porque nós, muitas vezes, não estamos em espírito. Nós estamos com a nossa visão espiritual fechada. E o tema que era Jesus e os discípulos. Jesus disse que os discípulos são o quê? A luz do mundo. Essa luz, ela não é para ficar dentro de quatro paredes. Ela vai brilhar na sua casa só. Geralmente você vai manifestar a glória de Deus quando você está em nome dele, fazendo aquilo para o qual ele te chamou. Veja que interessante o que diz Lucas capítulo 6, versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Procurava tocar a quem? A Jesus. Aí Jesus parte, ele manda o Espírito Santo. Aí todo mundo procurava tocar em quem? Nos discípulos, nos apóstolos. Ah, mas o apóstolo não estava. Aí a sombra de Pedro curava. Aí o lenço, os aventais de Paulo eram levados aos enfermos e curavam. Assim somos eu e você. Eu sei que é difícil, principalmente no começo da nossa conversão, entender isso. Falar assim, não, mas como que pode Deus usar a mim? Porque você olha muito para você, você vai ver que você é imperfeito, que você é falho, que você peca, infelizmente, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Maldito corpo de pecado, quando estarei livre disso? Estaremos livres, de que nós partimos para a glória. Mas por enquanto, Deus ele não nos chama para olhar para nós, ele chama para olhar para quem? Para Cristo. Para refletir algo, você tem que olhar para esse algo. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, quanto mais você buscar a santificação, quanto mais você decidir fazer aquilo para o qual ele te chamou, ele vai poder refletir a luz dele em você. Tá bom? Então, não pense que a transfiguração do rosto foi apenas para Moisés, foi apenas para Jesus, foi apenas para um ou outro escolhido, separado, espiritual, não. É para pessoas de carne e osso, é para pessoas como eu, como você, que vão anunciar o quê? Cristo. E que Cristo é esse? Cristo morto e ressuscitado, que venceu a morte e que deseja fazer isso na vida das pessoas. Aquele homem estava lá, em trevas, estava lá em um leito de um hospital psiquiátrico, fazia as suas amarrações, os seus trabalhos, tinha lá o seu guia. Mas o ministro ouve a voz do Espírito Santo, marcha em direção àquilo que você ouviu do Espírito Santo e a obra de Deus vai ser realizada. E os anjos de Deus, eles vão estar acampados ao seu redor para te livrar de todo o mal. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido, abalado, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, te guarde, que essa palavra queime no seu coração, para que você compreenda a nova realidade que você é em Cristo. Se em Adão fomos feitos pecados, em Cristo, no segundo Adão, nós fomos feitos nova criatura. E essa criatura brilha. E ela brilha não para ficar escondida. Levanta tu que dormes, você que está apagado na obra do Senhor. Desperta agora, receba vigor, receba coragem, receba força e poder para ser testemunha, porque os sinais de Deus seguirão a todos aqueles que creem. Eu te abençoo em nome de Jesus.